alguém que é bem mais jovem que você? E se esse jovem fosse seu gerente, seu chefe, fosse o seu líder? Você vai conhecer agora histórias de jovens que, apesar da pouca idade, já vivem essa responsabilidade de liderar equipes e empresas. Cara de menino, mas cheio de experiência. O Samuel é gerente de um cinema em São José dos Campos há 3 anos. Quando recebeu a proposta, foi um desafio com muitas incertezas, mas que ele sabia que seria um salto para a carreira. É uma pressão, claro, porque você está exercendo um cargo que você é líder das pessoas, então você é um exemplo, né? Você está dando o exemplo, então, assim, tudo que você faz está sendo observado. Ele conta que já passou algumas situações delicadas com os clientes, mas o Samuel leva isso numa boa. Quando a pessoa bate o olho e vê, aquela velha pergunta, você que é o gerente, é você que vai resolver o meu problema, aquela desconfiança, né? Mas assim, você tem que estar preparado para passar por cima disso, né? Eu falo assim, o preconceito existe em diversos setores do nosso país, infelizmente. Para você passar pelo preconceito, você tem que ter competência, você tem que mostrar que você está ali porque você mereceu. Gente nova, capacitada e ousada. Há 3 anos, o Matheus decidiu investir no e-commerce na área pet. Na época, eram apenas 3 funcionários. Hoje, ele se mudou para um local muito maior e tem 14 pessoas trabalhando com ele. A loja virtual atende o Brasil inteiro. E é dessa sala que esse pessoal trabalha organizando os pedidos dos clientes. Matheus trabalha no mesmo ambiente e acompanha de perto as vendas pelo site. O empresário, que só tem 23 anos, acredita que conquistou o mercado porque estudou muito. Me sinto bem tranquilo assim, né, nessa posição hoje e acho que com o tempo assim, as pessoas acabam entendendo a sua capacidade, seu potencial. E aí fica bem tranquilo, independente da idade, assim. E a veia empreendedora vem de família. Olha só a irmã do Matheus, já está no mesmo caminho. Muito bom ver que ele está crescendo e poder estar aqui trabalhando com ele. Não é só a vontade de trabalhar, mas é a vontade de poder ajudar ele também, sendo meu irmão. Agregou, então, né? Ah, sim, com certeza. E a gente não tem discussão nem nada, assim, é bem saudável. Essa consultora de recursos humanos afirma que o novo perfil de liderança dentro das empresas é de um funcionário mais jovem, que tenha visão inovadora. As 3 características principais são essas, né? A relação interpessoal, inovação, facilidade com a tecnologia e mudança. O Guilherme só tem 26 anos e lidera uma equipe de 140 pessoas. Um desafio e tanto para o engenheiro civil que se formou há pouco tempo. Guilherme coordena 2 obras na Zona Leste de São José. O convite surgiu agora, mas ele começou como estagiário e passou por alguns setores. Trabalha ao lado de profissionais bem mais velhos que ele, mas isso não é um problema. O relacionamento é de muito respeito, né? Todo mundo me respeita e eu respeito todos, né? Aqui a gente tem um espírito de equipe, né, que a empresa nos oferece, então a relação é muito transparente. O braço direito dele é o Antônio, que tem idade para ser pai do Guilherme. E é mais ou menos assim. A vantagem para o empresário é porque ele tem um jovem disponível, com sede de crescimento. Que legal, né? Tem que trabalhar o ego também ali, né? Do mais novo, dando as coordenadas para o mais velho. Um pouquinho antes de começar o Bom Dia, eu conversei ao vivo com o pessoal na internet sobre esse assunto aí das lideranças e chegaram comentários, da Jorginete Pereira. Eu acho muito satisfatório ver o talento do jovem. Eu fui atendida por um excelente ortopedista jovem que foi muito atencioso e educado. Também o Márcio Dias, de Guaratinguetá, falou: hoje o estudo é tudo na vida, mas nem todo jovem tem a experiência dos mais antigos. Agora no Bom Dia... Pena que o assunto não é tão bom, porque o São José perdeu para o Joinville ontem à noite pelo Novo Basquete Brasil. O jogo até que estava equilibrado, viu? Só que no fim, o time catarinense fez uma cesta de 3 pontos e acabou vencendo ali por 87-84. Lembrando que faltam 3 rodadas para o fim do campeonato. E o São José está em 8º lugar. O time volta a jogar na próxima quinta-feira aqui em São José mesmo. Atenção, torcida, hein? E vai ser contra... A gente sempre pede a participação de vocês nos nossos jornais, conversando ali pela internet. Vamos ver o que chegou? Olha, temos aqui, o Zaqueu Alberto falou: bom dia. Felizmente parou de chover aqui no litoral nesta manhã. Bom jornal. Obrigada, Zaqueu. Obrigada por ter participado aqui com a gente. Viviane Passos é de São José dos Campos. Falou que em São José o tempo tá nublado e que ela adora. Coisa boa para você então, hein? A Fátima Cunha, de Caçapava, contou que,
Aqui em Caçapava o tempo está fechado e também com sereno. Tá aí o pessoal comentando a respeito do tempo, né? Que a gente começou falando sobre isso, a semana chuvosa. Thalita Silva de Tremembé e falou que em Tremembé o tempo está bem nublado. É como a gente tem dado aqui a previsão do tempo, né? Esse nublado, oscilando com chuva, um pouquinho de sol, mas mais chuvoso. E 45 minutos, Bom Dia Vanguarda de volta e vamos direto para Pindamonhangaba, porque tem inscrição aberta para cursos de graça. Quem traz as informações para a gente é o Bruno Pellegrini. E aí, Bruno, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, querida. Bom dia para você, bom dia para todo mundo acompanhando o Bom Dia Vanguarda. Olha só, Elisa, a gente sabe que para se preparar para o mercado de trabalho, existem muitas técnicas aí, né? Com o número de vagas reduzidos e um mercado cada vez mais concorrido, é importante ter algumas técnicas que são essenciais para o momento decisivo da entrevista. E aqui são oferecidos esses cursos no Pátio Pindamonhangaba. Álvaro vai falar para a gente que cursos são esses e por que eles são essenciais. Bom dia. Bom dia a todos. Eles são essenciais para a preparação da pessoa na busca do emprego, na preparação do seu currículo vitae, da preparação da técnica de entrevista, de troca de experiências com os demais, e temos tido bastante sucesso com isso. Não é o primeiro que nós fazemos aqui em Pinda, nós fazemos quase todo ano, tem um time de emprego que foi criado pela CERT, Secretaria de Trabalho, e as inscrições já começaram. Estende até o dia 22 e o início é dia 28, com 2 turmas de 30, um período da manhã e um período da tarde, onde eles formaram times para poder trocar experiências orientadas por 2 técnicos da Secretaria de Relações de Trabalho. Tá certo, então agradeço, obrigado pelas suas informações. Olha, podem fazer a inscrição aí pessoas maiores de 16 anos, tá? As inscrições vão até o dia 22 desse mês. E vamos lembrar que aqui no Pátio tem 12 vagas abertas de emprego para auxiliar de enfermagem, cozinheiro, entre outros. As inscrições são feitas aqui. Com você, Elisa. Perfeito, Bruno. Obrigada por ter trazido aqui para o Bom Dia Vanguarda essas oportunidades de cursos. A gente continua falando, inclusive, de emprego, porque algumas cidades da região estão com vagas abertas, então muita atenção. Vai que uma delas se encaixa aí no seu talento. Vamos começar aqui por São José dos Campos. Tem vaga de repositor para pessoa com deficiência aqui, ó, o PCD. São 4 vagas. Também tem oportunidade para representante comercial. Neste caso, são 3 vagas em São José dos Campos. Atenção, Caçapava, também tem vaga de emprego. Para corretor de imóveis, eletricista, açougueiro, todas essas têm uma vaga disponível. Ó, Jacareí também está na área, hein? Cozinheiro de restaurante, 3 vagas. Analista de logística, 1 e nutricionista. Temos mais? Ó, coisa boa. Bragança Paulista tem vaga para programador de sistemas e também para operador de caldeira. São as vagas abertas. Acabou-se? Pronto, acabou-se. Os campos estão com uma semana especial dedicada a nós mulheres. São várias atividades, entre elas a principal, que é a de prevenção, que é o que a gente quer sempre, né? Prevenir. Vamos conversar ao vivo com o Thiago Bezerra, que está em uma dessas unidades na zona sul da cidade. E aí, Thiago, bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Vanguarda. Pois é, essa programação está acontecendo nas 40 unidades básicas de saúde de São José dos Campos. A gente está aqui na unidade do Bosque dos Eucaliptos, onde já tem programação nessa terça-feira, né? A programação começou na sexta-feira da semana passada, 8 de março, que é justamente comemorado o Dia da Mulher, e segue até o final do mês. Para conversar sobre tudo isso, eu vou falar aqui com a Carolina, que é a diretora das unidades básicas de saúde de São José dos Campos. Carol, conta pra gente, essa programação, ela foi elaborada de que maneira? O que consta nessa programação? Bom dia. Bom dia. Todas as unidades fizeram uma programação dentro da sua especificidade de cada região, né? Aqui na unidade do Bosque hoje nós teremos o preventivo, livre demanda. Todas as mulheres que chegarem agora aqui na unidade podem coletar o preventivo, que é o Papa Nicolau, e também já solicitar a mamografia, que como nós não temos demanda reprimida, ela é coletada, ela é realizada dentro da própria semana, ok? Nas outras unidades nós temos palestras sobre vulnerabilidade financeiramente dentro da saúde da mulher, o que é importante a mulher saber trabalhar com dinheiro, o autoestima, também, principalmente a autoestima e
nutrição saudável. Legal, são assuntos muito interessantes para as mulheres, mas a gente tem que reforçar, você já disse, mas vamos reforçar, que essa questão da realização dos exames, né? O Papa Nicolau, por exemplo, aqui no Bosque, nas outras unidades, é só chegar e fazer. Só chegar e fazer. As enfermeiras que coletam esse exame, elas estão de prontidão nas unidades para coletar. O que é importante a gente sempre frisar que a prevenção ela é muito mais importante, porque a gente consegue detectar algo no começo, tratar e curar. E agora também a gente tem que deixar tudo muito bem ligado, né, Elisa? Muito reforçado para as pessoas que esses números são importantes aqui para a cidade. Em São José dos Campos a gente teve um número de óbitos que aumentou de 2017 para 2018 nos óbitos relacionados ao câncer de colo de útero e também de câncer de mama. Por isso vale a prevenção estar com os exames em dia. Elisa? Obrigada, Thiago, pelas informações. Bom trabalho para você. Vamos prevenir, mulherada, para a gente seguir aí com saúde em dia. Como é que fica a previsão do tempo para hoje? Ó, o que deve acontecer? Tá na região da Serra da Mantiqueira, Monteiro, Campos do Jordão, a máxima não deve passar dos 23 graus e deve chover também hoje ainda mais. Para Santa Branca, São José dos Campos, Jacareí, máxima quase de 30, 29 graus. E chegando no litoral norte, que a gente estava falando agora há pouco, máxima de 29 graus. Vocês estão vendo aqui algumas nuvens, mas na parte da tarde pode chover mais no litoral norte, certo? Agora, 7h40. Continuou chovendo na região e aí quem está no litoral norte acabou sofrendo um pouquinho mais. Em Ilhabela, a chuva causou alagamentos em vários locais, como no bairro do Reino. As ruas do Perequê também ficaram cheias de água. Olha só essa imagem que mostra a força d'água na Praia da Feiticeira. Pelo aplicativo Vanguarda Repórter, a gente recebeu essas fotos que mostram algumas ruas alagadas, também no bairro Massaguaçu, em Caraguá. Em São Sebastião, o bairro Porto Grande também teve ruas alagadas. E os motoristas tiveram que ter cautela. O volume de chuva no litoral surpreendeu os pesquisadores do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM. Eles até previram que choveria, mas não da forma como aconteceu. Nós discutimos e achamos que é uma junção de pequenos fatores. Ontem foi um dia quente, típico de verão, úmido, com possibilidade de pancadas de chuva. Essas pancadas ocorreram também no momento que entra a brisa marina do litoral, que traz mais umidade, que sobe a serra, intensifica essas pancadas. Imediatamente tivemos a passagem de uma frente fria muito fraca, ao ponto que nem dá quase de chamar de frente fria, e de uma área de baixa pressão. Esses dois sistemas, combinados com os anteriores, fizeram estender no tempo essa chuva. Segundo o pesquisador do CEMADEM, o mês de março é historicamente o período em que mais são registrados alagamentos e deslizamentos. E a explicação é que março é o último mês do verão. Existe uma falsa sensação de que no final da estação chuvosa, que as chuvas começam a diminuir gradativamente, nós estamos mais a salvo. Pelo contrário, nós devemos redobrar a atenção, porque justamente no final, com solo encharcado, com rios elevados, que podem acontecer esses desastres. A gente deseja que não, mas infelizmente podem acontecer. Informações sobre Caraguatatuba: 6 pessoas ainda continuam abrigadas no ginásio de esportes da cidade. Elas tiveram de deixar as casas que foram inundadas pela chuva. Ontem, 14 pessoas estavam nesse mesmo local, mas 8 pessoas já conseguiram voltar para as casas assim que a água baixou. Tá começando o Bom Dia com boa notícia, hein? Rodovia dos Tamoios liberada, então vamos ao vivo conversar agora com o Pedro Melo. Pedro, acabou de ser liberada, é isso? Oi, Elisa, muito bom dia para você. Acabou de ser liberada. A gente entrou há pouco tempo, inclusive, para o Bom Dia São Paulo, falando que não tinha uma previsão. Ela aconteceu exatamente às 7h24 da manhã, isso porque os engenheiros que são responsáveis aqui pela rodovia dos Tamoios, da concessionária, disseram que agora há segurança de novo para que o tráfego volte a fluir no trecho de serra ali do quilômetro 58 até o quilômetro 81 com mais tranquilidade, ou seja, os motoristas já podem utilizar a rodovia dos Tamoios como acesso então às cidades do nosso litoral norte. As alternativas eram as rodovias Mogi Bertioga e Oswaldo Cruz que
ontem também ficou com um trânsito bastante complicado, chegou a 3 horas e meia o tempo de viagem, que é de 1h30 ali entre Taubaté e Ubatuba. Mas só reforçando, né? Só nesse ano, essa é a terceira vez que a rodovia dos Tamoios é interditada, é a quinta vez nos últimos 6 meses. Ou seja, é aquela medida de segurança, além das quedas de barreiras que são registradas na rodovia, mas é uma medida de segurança de toda vez que passou de 100 milímetros de chuva, eles interditam esse trecho de serra, são pluviômetros da própria concessionária que fazem a medição aí da precipitação da chuva para garantir então a segurança para os motoristas. Então, cerca de 30 horas aí de interdição, mas a rodovia agora está liberada. Elisa. Finalmente, obrigada, Pedro, pelas informações. Então, quando chove aí 100 milímetros num período de 72 horas, a rodovia, por questão de segurança, é interditada.